O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar lendo para você uma frase que eu publiquei nos stories esta semana, e ela diz assim: um trabalho que não contempla seus potenciais e seus talentos não te apresenta um caminho de realização. No mesmo dia, depois que eu postei a frase por direct, eu recebi o contato de uma pessoa que já foi minha aluna. E aí a gente conversou, perguntei para ela se ela estava bem, e aí ela me respondeu isso aqui, presta atenção: "Estou ok, estou com saúde, empregada, mas não realizada no meu trabalho. Hoje o que você postou bateu aqui". Acho que você já conseguiu ter uma noção sobre o que a gente vai falar hoje. E não, eu não vou falar sobre as coisas que a gente posta e como isso pode impactar as pessoas, como isso chega nas pessoas. Esse pode ser o assunto de um outro vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre o nosso caminho de realização. Eu sei que quando a gente fala em caminho de realização, principalmente no que tange ao universo profissional, isso parece às vezes muito subjetivo, parece muito distante, parece para algumas pessoas até utópico, né? Como assim caminho de realização? Aqui eu estou falando de uma pessoa como essa que me mandou a mensagem, que conhece os seus potenciais, que não tem um trabalho qualquer, ela tem um bom trabalho. Né? Quando a gente escuta essa fala dela, parece que ela talvez não tenha um bom trabalho, mas isso não é verdade, ela tem um bom trabalho. Entretanto, ela não se sente realizada. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O que que nos faz nos sentir realizadas? O que que nos faz sentir que nós estamos escolhendo profissionalmente um caminho de realização? Bom, para a gente falar disso, eu quero trazer um conceito que faz parte da análise junguiana, que é o conceito de individuação. Eu não vou me aprofundar nesse conceito, mas eu quero te trazer um olhar sobre ele para que você compreenda o que eu vou te trazer sobre caminho de realização. A individuação proposta por Jung é um caminho de autoconhecimento, a gente pode dizer assim, em que a gente vai amadurecendo o nosso olhar para nós mesmas, para a nossa vida, que a gente vai amadurecendo um olhar para as nossas escolhas, amadurecendo o nosso olhar, inclusive, para como a gente se comporta diante das coisas. Então, grosseiramente falando, o caminho de individuação é quando a gente passa a ficar cada vez mais consciente de quem a gente é e a gente começa a trabalhar a favor daquilo que nos faz sentido e que nos dá sentido, em que a gente começa a fazer escolhas mais conscientes, que a gente começa então, principalmente, a se questionar se as coisas que a gente vem fazendo, a forma como a gente vem fazendo, ou o caminho profissional que a gente escolheu, ele de fato diz respeito a quem a gente é. E isso cabe para tudo. Então é como se a gente começasse a questionar e a investigar a nossa própria vida, o nosso próprio caminho, para que a gente possa então não ficar tão refém daquilo que nós recebemos. Isso não significa que o que a gente recebeu, que tudo que a gente recebeu é ruim. Só significa que nem tudo que a gente recebeu faz de fato sentido para nós. Nem todas as experiências de todos os trabalhos que a gente já realizou, que a gente já fez, fazem sentido, dão sentido para quem a gente é. Então, eu trouxe esse olhar para você entender que esse caminho de individuação, que é proposto por Jung, aqui trazido de forma bem simples, é uma forma da gente passar a se conhecer, da gente começar a bancar as nossas decisões, da gente começar a bancar aquilo que faz sentido para nós, mas também da gente começar a validar quem nós somos. E quando a gente fala em validar quem nós somos, a gente está falando em reconhecer e usufruir de todos os potenciais que a gente carrega. Sejam esses potenciais inatos, né, nossos dons, nossos talentos, como também os potenciais adquiridos ao longo da nossa vida. Então é mais ou menos assim, a gente olha para essa bagagem, para essa cesta de elementos e a gente começa a identificar
o que não é, o que me toca, o que não me toca, o que faz sentido, o que não faz sentido. A gente começa a observar se os nossos desejos são realmente nossos, a gente começa a observar se as vozes que estão mais fortes dentro de nós, com relação a qualquer assunto, de fato, é a nossa voz ou são as vozes de outras pessoas que têm, de alguma forma, uma influência importante na nossa vida e que acaba então tendo uma força maior do que a nossa própria voz diante das decisões e das escolhas que a gente faz. Quando a gente então começa a ficar consciente desse processo de individuação, independente de você saber o nome disso ou não, mas quando a gente começa a ficar mais consciente desse processo de individuação, nós nos tornamos mais capazes de reconhecer então quais são esses talentos, essas virtudes. E o que acontece é que, mesmo que a gente não reflita constantemente sobre isso, e nós estamos exercendo funções, então, falando aqui do caminho profissional, então você está aí exercendo funções profissionais, você consegue perceber se aquilo que você vem fazendo diariamente está de fato sendo uma oportunidade de usufruir dos seus talentos. Então, quando a gente fala em sentido, né, quando a gente fala de realização e sentido, eu entendo que isso está muito conectado à nossa percepção de estarmos realmente sendo úteis, usando as nossas melhores habilidades, os nossos melhores talentos a serviço. Logo, quando a gente está diariamente realizando uma atividade em que a gente não sente que a gente utiliza então os nossos melhores potenciais, é como se fosse uma denúncia de que nós não estamos no nosso caminho de realização, que você está de fato tendo a oportunidade de criar, de ser criativa a partir daquilo que você tem de bagagem. Eu estou bem, estou com saúde, estou empregada, estou fazendo dinheiro, mas não me sinto realizada. Não sinto que o que eu estou fazendo faz sentido para quem eu sou. E isso é muito sério. E isso é a causa de desconforto, de falta de saúde mental, emocional de muitas e muitas pessoas. E o empreendedorismo, o empreender o seu próprio negócio, né, criar os seus produtos, os seus serviços, pode sim ser um caminho para quem sente que esse é um caminho de colocar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades na mesa e usufruir disso, criar coisas a partir disso. Entretanto, muitas empreendedoras acabam se desconectando daquilo que é mais importante na hora da gente pensar num negócio, da gente pensar num produto, num serviço, de olhar para os elementos e entender o que que realmente faz sentido, o que que realmente faz sentido para ela. E é isso que eu percebo aqui no meu cotidiano, que no meio desse movimento de aprender sobre muitos assuntos que envolvem o empreender, muitas empreendedoras acabam se desconectando daquilo que é mais importante, que é a sua cesta de bagagens. E quando a gente não está conectada com essas bagagens, com esses talentos, com esses potenciais, as chances de a gente se submeter a fazer uma escolha que não faz sentido para nós, ou seja, que a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo, é muito grande. E isso acaba desanimando muitas empreendedoras. O ânimo, ele vem da alma. Se aquilo que você está fazendo todos os dias não te anima, você começa a ficar desanimada com aquilo que você está produzindo. Logo, você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então, eu quero te propor esse olhar de investigação. O que você está fazendo de fato está alinhado com quem você é? O que você vem fazendo está respondendo, é uma resposta a qual voz interna? A sua própria voz ou as vozes de outras pessoas? Aquilo que você vem fazendo todo dia
exige de você um crescimento consciente, está te apontando para um lugar de crescimento, de prosperidade? Ou você está patinando, correndo atrás do próprio rabo e fazendo e fazendo, fazendo, e além de não colher bons resultados, porque você não está utilizando de fato os seus melhores potenciais, você talvez esteja se sentindo cada vez mais cansada, esgotada. E quando nós estamos num lugar de esgotamento, de cansaço, também há pouco espaço para criatividade, há pouco espaço para inovação, há pouco espaço para pensar em soluções no nosso próprio negócio e também no negócio dos nossos clientes. Se você se colocar numa postura adulta, corajosa, de enfrentamento, sem medo de olhar para as coisas, naturalmente você começa a adentrar no seu caminho de realização. Isso porque você começa, então, naturalmente a fazer melhores escolhas. E isso não significa que vai ser fácil, porque muitas vezes, e principalmente no início, talvez a gente precise de apoio para esse processo. Ainda hoje eu estava dizendo para uma das minhas mentoradas: todos nós temos, sobre alguns aspectos da nossa vida, uma voz que não é tão positiva. É como se fosse aquela voz pessimista, é como se ela representasse aquele pai que tem medo de tudo e que fala para o filho ou para a filha: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E a gente tem também as vozes que é como se fosse aquele pai que tem uma postura mais confiante, que coloca a criança no sofá e diz: ó, vem, se joga, vem, né? Pode confiar. E aí, quando a gente tem, para algumas coisas, essa voz, a gente tem mais facilidade de caminhar, a gente tem mais facilidade de se colocar em movimento e de entrar num caminho de realização. Agora, quando a gente olha para o nosso trabalho, para o nosso negócio, e a gente sente que essa voz temerosa, ela é mais proeminente, ela está mais presente, essa voz que está mais enxergando os cenários negativos, ela ocupa mais espaço dentro de nós, então é muito importante que a gente se apoie e que a gente busque o auxílio de bons mentores, de bons profissionais que vão nos ajudar a neutralizar essa voz negativa. E ao mesmo tempo vai te apresentar novas conexões para você criar uma positividade interna com relação a esses aspectos que você tem mais dificuldade. Mas essa positividade, ela não vai se sustentar só com palavras positivas ou frases positivas prontas. Ela vai crescendo, ampliando, se desenvolvendo dentro de você à medida que você vai modificando as suas escolhas e as suas ações de forma mais consciente. E aí você começa então a colher resultados, ainda que pequenos, diferentes, e esses resultados, eles vão validando esse novo posicionamento interno e eles vão ampliando a sua confiança para novos movimentos. Bom, para finalizar esse assunto, como eu disse que o vídeo ia ser um pouquinho diferente, eu quero ler um trechinho de um livro aqui que eu penso que vai, além de contribuir com a finalização aqui desse assunto, desse vídeo, ele vai te trazer uma reflexão importante sobre o quanto o nosso caminho de realização, ele está intimamente ligado aos nossos dons, aos dons que Deus nos deu. Então vamos lá. Ele diz assim: os dons que você recebeu nessa vida não pertencem só a você. Eles pertencem a todos. Não seja egoísta guardando-os só para ti. Não seja egoísta aprisionando-se a um estilo de vida que cerceia, ou seja, que aprisiona, né, o seu espírito e não confere graça nem espontaneidade à sua vida. Ou seja, quando a gente se propõe a entrar no nosso caminho de realização, nós estamos dizendo sim àquilo que a gente recebeu de melhor, os nossos melhores potenciais. Mas não para aí. A gente está dizendo sim também ao outro, porque a gente está
se colocando em movimento para servir ao outro. E quando a gente se coloca em movimento para servir ao outro, usando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, nós estamos então naturalmente entrando num caminho de realização próspero. E essa prosperidade, ela não diz respeito só à questão financeira, mas a muitos outros aspectos que pertencem à vida. E aqui tem um outro elemento desse pensamento que é: não seja egoísta aprisionando-se a um estilo de vida que cerceia o seu espírito. Então veja, quando a gente se acomoda fazendo aquilo que parece que não faz sentido, fazendo diariamente, trabalhando diariamente com algo que parece que a gente não está usufruindo tudo que a gente tem de melhor dentro de nós, é como se a gente estivesse literalmente se aprisionando diante das escolhas que a gente fez. Então, eu escolho me manter num lugar, numa condição, numa situação em que eu cerceio, em que eu aprisiono a minha capacidade criativa, a minha capacidade de usar todos os recursos que eu tenho a favor do outro. E aí ele segue dizendo assim: arrisque-se sendo apenas quem você é. Só que, claro, nós sabemos que, de um modo geral, nós não aprendemos naturalmente a investigar quem nós somos. E esse processo de descobrir quem a gente é, de investigar, né, por meio da nossa linha biográfica, quem de fato a gente é, trabalhar ativamente para eliminar os excessos e a gente ficar mais perto de quem de fato a gente é um exercício e é exigente, e muitas vezes a gente vai precisar fazer isso, inclusive para encontrar a nossa própria voz, os nossos próprios dons, talentos e habilidades para usar no nosso próprio negócio. Quantas e quantas mulheres eu já atendi e continuo atendendo que colocaram um negócio no mundo, têm os seus produtos, os seus serviços, atendem clientes e em algum momento elas se dão conta que elas criaram coisas que parece que tem muito pouco delas ali, que parece que elas estão distantes e elas, mesmo empreendendo, se sentem prisioneiras daquilo que elas criaram. Um caminho de realização, ele não é necessariamente um caminho simples, fácil. Mas, quando nós estamos num caminho de realização, quando a gente está realmente fazendo aquilo que nos faz sentido e nos dá sentido, certamente vai dar sentido para o outro. E quando dá sentido para o outro também, quando serve o outro, isso se retroalimenta. De fato, se criou um negócio sustentável. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido para você, que você tenha refletido aí um pouco sobre como você está se movendo no seu caminho de realização, se você está muito prisioneira ainda de vozes que não são suas, de escolhas que parecem suas, mas não são, se de fato você está usando os seus melhores potenciais, se você está conseguindo, né, colocar na mesa de fato e usufruir toda a sua cesta de bagagem, todos os seus talentos, todos os seus dons, todas as suas habilidades. E se você não tiver, eu convido você a continuar por aqui nesse canal, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser o meu acompanhamento mais de pertinho, eu convido você a conhecer a Ena. Só clicar no link aqui embaixo. Fique bem e até o nosso próximo vídeo.